Bem-vindos a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então à série de livros que nós estamos abordando e os livros que compõem a Torá, o Pentateuco, eles já foram todos ministrados. Logo depois deles, nós passamos para os livros proféticos e dentre os livros proféticos, aqueles que ficarem mais claros, transparentes, são aqueles que nós já ministramos e o que estiver mais escuro é aqueles que ainda faltam ser ministrados para a gente terminar, então, essa rodada do Antigo Testamento. A mesma coisa ocorre com os livros, com os escritos. Dentro dos escritos, apenas estes livros estão faltando. E hoje nós estaremos abordando, então, o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, no cânon hebraico, ele está dentro dos escritos. Então, o livro de Daniel não é considerado um livro profético pelos judeus. Muito embora você veja que o que mais tem no livro de Daniel são profecias. Então a gente volta para o contexto de Daniel. Daniel está escrevendo com o contexto de semana de anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Pense bem, quem é o povo de Daniel? 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel é o povo de Israel. E qual é a santa cidade? A santa cidade é Jerusalém. Então, assim, está bem claro que essas 70 semanas de anos têm que ocorrer com Israel. É tratamento de Deus com Israel. 69 semanas se cumprem com Israel. Falta uma semana. Essa uma semana também tem que se cumprir com Israel. Deus não pode mudar a regra do jogo da 69ª para a 70ª semana. Então, 9:25. Continuando, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então a gente vê ele separando 7 semanas e 62 semanas. Isso tem um motivo. Quando nós olhamos o start inicial está em Neemias. Neemias vai dizer que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, disse-me o rei, que me pedes agora? E aí disse ao rei, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. E aí sai a ordem para reedificar a cidade. Então a partir daí são contados as 69 semanas, ou as 70 semanas, se você quiser assim dizer. Mas ele coloca 7 semanas iniciais e depois mais 62. Isso tem um motivo, porque as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso vai se referir a essas 7 semanas iniciais. Então, quando nós olhamos para o contexto de Neemias, no qual ele retorna à cidade e ele começa a construir, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas. Cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, a cidade foi reedificada? Sim. As praças, sim. As circunvalações, sim. Mas em tempos angustiosos. Com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão eles pegavam em armas. E depois, passado mais 62 semanas de anos, aparece o Messias. Então, essa reconstrução ela vai durar aproximadamente 49 anos. É o período da reconstrução que é dito em Neemias. E aí, capítulo 9, a gente vai ter as 69 semanas, e aí a gente tem que entender Levítico, tem que entender as festas do Senhor, e tem que entender que tudo isso pressupõe um calendário lunar, que é o calendário que se vivenciava naquela época. Então 7 semanas, 62 semanas. Então 7 semanas são 49 anos, 62, 434. Calendário lunar, cada ano tem 360 dias. Então eu vou multiplicar e eu vou ter 483 anos, 173.880 dias, e convertendo isso para o calendário gregoriano, a entrada ou o aparecimento do Messias teria que ser dado aproximadamente em 6 de abril de 32. Seria a data que o Messias estaria entrando na cidade.
Então, quando você olha para Lucas 19, do 41 a 44, você começa a entender porque o Messias profere o que ele profere. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras de ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Só tinham duas pessoas em Jerusalém que eram cônscias do Messias. Nós tínhamos Simeão e Ana, essas duas únicas pessoas, ambos idosos, estavam aguardando a promessa. Só isso. Duas pessoas. Provavelmente, passado mais 30 anos, eles já deveriam ter morrido. Simeão só aguardava isso, segurar a criança no colo para que Deus pudesse o despedir em paz. Então, Israel não reconhece a oportunidade da sua visitação. Voltamos então a 9:26, para a gente continuar. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então nós estamos falando da crucificação do Messias, será morto o ungido e já não estará. E logo depois ele vai chegar a dizer que a cidade ela vai ser destruída. Isso realmente ocorre. Quando nós olhamos para 70 depois de Cristo e em 132, a cidade ela vai ser destruída por duas vezes. Uma com Tito e a segunda vez com Adriano. Com as tropas de Tito, Flávio Josefo ainda deixa a descrição bem clara que em dado momento um soldado ele arremeteu contra o templo com uma tocha em mão. E Tito tentou gritar para esse soldado não fazer isso, mas não deu tempo. Ele lançou fogo dentro do templo. E o templo foi incendiado. E tudo quanto era metal precioso começou a se liquefazer e começou a entrar pelas frestas das rochas, porque o templo era construído por pedras. E aí, a ordem que foi dada por Tito foi retirar pedra sobre pedra daquela construção para que se pudesse extrair o metal precioso que tinha se liquefeito e tinha se entrado entre essas pedras. Então, realmente, cumpriu-se a palavra do Messias, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E acontece nesse momento histórico de Tito. A cidade ela vai ser também completamente destruída. Vai se cumprir também ali Isaías, que diz que, ficando ainda 10% da cidade, ela tornará a ser destruída. Então, muito provavelmente, naquele período ficou pelo menos esse 10%. 9:26 vai dizer que e até ao fim haverá guerras. Então, daquele período até o final dos tempos, terão guerras. As desolações estão determinadas, até que o Messias retorne. Então, a gente tem aí as 69 semanas sendo cumpridas e esse período de intervalo no qual nós encontramos a igreja e haverá guerras até o tempo do fim. Então, comece a verificar as guerras. Revolução Filipina, 896, depois temos a Constitucional do Irã, em 95, Revolução Russa em 05, Juventude Turca em 08, Mexicana em 1910, né? Revolução Chinesa em 1912, Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, Revolução Árabe de 16 a 18, Revolução de Fevereiro na Rússia em 17, Revolução de Outubro na Rússia em 17, Revolução de Novembro na Alemanha em 17, Revolução de Aster na Hungria em 56, Revolução Libertária na Espanha, Revolução Árabe, Segunda Guerra Mundial, Revolução de Agosto em Viena, Revolução Cubana, Popular da Hungria, Revolução de Zanzibar, Revolução Cultural da República Popular da China, Guerra dos 6 Dias, Revolução Cultural nos Estados Unidos e na Europa, Revolução dos Cravos em Portugal, Revolução no Laos, Revolução na Nicarágua,
Revolução Islâmica no Irã, primeira intifada em Israel, Revolução na Romênia, Revolução na Hungria, na Bulgária, Revolução do Veludo na Tchecoslováquia, Revolução da Mudança da Alemanha e por aí vai, Guerra do Golfo. São inúmeras guerras que estão acontecendo ao longo do globo, exatamente como está dizendo. E aqui são apenas algumas que a gente está citando. Muitas outras existem nesse período. Então, só para você ter uma ideia, são algumas que compõem esse período que a gente está analisando, para chegar e dizer que o que está escrito em Daniel realmente está se cumprindo com propriedade. Guerra civil na Líbia, revolução no Iêmen, revolução na Síria. Então, de 1882 a 1922, tiveram pelo menos 70 guerras. E de 1882 a 2012, 334. Então o número ele cresceu de uma forma abrupta, uma forma muito maior do que se espera. Exatamente como o Messias vai descrever em Mateus 24, que haverão guerras e princípios de guerra. Então você vai ver isso lá. E quando nós olhamos, ele vai falar que Jerusalém vai nascer antes que vierem as dores de parto. Então temos Jerusalém retornando a ser conhecido, Israel retornando a ser conhecido, voltando a existir como nação, antes que as dores de parto se concluíssem. As dores de parto, nós verificamos as guerras e os rumores de guerras. E eles estão intensificando. Quanto mais perto do fim nós chegamos, maior é a quantidade de guerras que nós temos no globo. Então, se num período de 882 a 922 tínhamos 70, agora de 882 a 2012 são 334. Então, realmente há uma intensificação. As dores de parto estão aumentando. Então, quando nós olhamos para o princípio do parto, quanto mais perto do parto, maior é a intensidade das dores e menor é o tempo entre as contrações. E é o que está acontecendo. Nós temos tido guerras com uma quantidade maior de envolvidos, guerras onde que as chacinas estão sendo maiores, e nós estamos tendo um intervalo muito menor entre esses períodos pós-guerra, cumprindo-se aquilo que está escrito em Mateus 24 também. Então, continuando então os textos, capítulo 9, versículo 27, e ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós estamos verificando aí a própria figura do anticristo. Ele fará aliança com muitos durante uma semana 7 anos. E aí no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai realmente demonstrar quem ele é. Capítulo 10, versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caíram sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Você viu alguma coisa similar com alguém no Novo Testamento? Sim, você viu. Basta que você olhe em Atos, capítulo 9, do 5 ao 8. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Existe uma similaridade. Quem é que está falando com Daniel? Você consegue imaginar? Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Qual é o povo de Daniel? O povo de Daniel é Israel. Então, o que há de acontecer com Israel nos últimos dias? Não estamos falando de igreja, estamos falando de Israel e estamos falando dos últimos dias. E ele deixa bem claro que essa visão ainda se refere a dias ainda muito distantes. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma.
Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me restaram já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Olha com o que ele fala. Ele fala que ele vê um homem como semelhança do Filho dos Homens. Ele se refere a esse homem como meu Senhor. E o judeu não faz isso à toa. Ele não é questionado por esse homem. Esse homem não chega e fala, olha, pare, eu sou um conservo teu. Não me chame de Senhor. Eu sirvo ao mesmo Senhor. Ele não fala isso, ele aceita. Ele aceita ser chamado de meu Senhor. E ele fala, como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque em mim não ficou força alguma. Será que você encontra alguma passagem onde você encontra algum outro personagem bíblico acontecendo a mesma coisa? João, quando vê a figura de Jesus, já ressurreto, ele quando vê, ele cai aos pés como morto. Está escrito lá, Apocalipse. Então quem é a figura que Daniel está vendo aqui? Está muito claro. Bem, continuando, versículo 19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. E quando ele fala isso, automaticamente parece que essa força é infundida novamente em Daniel. E ele consegue se colocar de pé, ele consegue chegar e interagir. Mas antes disso não. Quem é que com o poder da sua palavra comanda e ordena e as coisas acontecem? Você conhece essa pessoa? Você sabe quem é que faz isso? Você sabe quem esteve desde o princípio dos tempos, o qual João escreve, que era a palavra de Deus? É a mesma pessoa, querido. E aqui ele diz ser forte, ser forte. Com João, ele diz o que João tem que fazer. Não temas, mas comece a escrever as coisas que são, as coisas que eram e as coisas que hão de acontecer depois destas. E aí João começa a fazer estas coisas. Exatamente a mesma pessoa que ordena aqui, ordena lá em Apocalipse. É muito interessante você notar essas coisas. Então nós vamos lá, nós temos o capítulo 11 e a gente vai trabalhar agora o capítulo 11. Então o capítulo 11 ele está preocupado em falar sobre o Império Medo-Persa será destruído e o Império no seu local será erguido. Então vai falar sobre a ascensão do Império Romano. Então, capítulo 11, versículo 2, nós temos indicando que 3 reis já passaram e um quarto haverá de vir. Então temos Ciro, Cambises e Dário I e será o quarto Xerxes I. A partir daí, versículo 5 e 6 está falando sobre a ascensão de Alexandre o Grande. Você sabe que Alexandre o Grande, em um dado momento, ele morre, os seus 4 generais vão assumir, desses 4, 2 vão ser proeminentes, e teremos o Reino do Norte e o Reino do Sul, Ptolomeus no Reino do Norte e Reino do Sul, os Seleucidas. A partir daí, nós vamos ficar aqui dentro de Ptolomeus, a gente tem Antíoco IV Epifanes, ele vai profanar o templo, e aí a gente tem o versículo 31. Mas isso tudo não se cumpre unicamente naquele momento escatológico. Aquilo ali é um cumprimento muito curto do que está escrito na profecia. Para que aquilo seja o cumprimento total da profecia, todos os versículos deveriam bater com o momento histórico, mas você vê que isso não ocorre. Quando você lê ele por completo, você vê que as coisas que estão descritas ali não aconteceram naquele período. Apenas algumas frações, apenas alguns detalhes, e não são suficientes para você poder chegar a dizer que todo o contexto da profecia se cumpriu ali. Então, por exemplo, no versículo do 40 e 41, no tempo do fim, então ele fala bem claro que é o tempo do fim, ele não fala que é num momento escatológico que ocorreu anterior à vinda do Messias. No tempo do fim, o rei do sul se levantará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? Jerusalém. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e os princípios dos filhos de Amon. É só você pensar, raciocina. 7 anos de tribulação, 3 anos de paz com Israel, 3 anos e meio de paz com Israel, 3 anos e meio de perseguição. No meio da tribulação, o anticristo se assenta no local onde ele não deveria se assentar, ele vai profanar o templo. E quando ele faz isso, os judeus vão olhar e falar, esse aí não é o Messias, esse não é o Deus vivo, vamos fugir.
Aqueles que cumprem Mateus 24, 25 e fogem, eles têm que fugir para algum lugar. Eles têm que fugir para um local onde eles consigam escapar da força do anticristo e do teu império, o seu exército mundial. E Deus indica para eles qual é o local para onde eles podem fugir. Mas do poder deste escaparão Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Então, quando eu falo que um dos locais prováveis do qual Israel pode fugir seria para Moabe, é porque lá existe um deserto. E aquele deserto existem inúmeras cavernas, e isso coaduna com aquilo que Oséias está indicando, que Deus encontrará com seu povo no deserto. Então seria um bom local para eles fugirem e se refugiarem, e cumpriria as escrituras. Se você somar Daniel, Oséias, Zacarias, você vê que todos eles estão interagindo para um cumprimento, para um propósito só. E aí, isso vai dar o necessário para que nós venhamos entrar no capítulo 12. Então o capítulo 12 de Daniel, no versículo 1, vai deixar claro: nesse tempo no qual ele está descrevendo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então ele está falando que no tempo o qual ele está descrevendo, vai se levantar Miguel, e ele vai ser o grande príncipe, o grande defensor do povo de Israel. E haverá tempo de angústia, tempo de tribulação, tempo de angústia de Jacó, que você encontra em outras passagens, em outros livros. E vai dizer que esse tempo ele não é similar a nenhum outro tempo. Por exemplo, o que Antíoco Epifânio fez? E o que Hitler fez? O que houve com relação ao mundo? Vai dizer que nunca haverá um tempo de angústia maior do que esse, num qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo o seu povo. Então ele está dizendo que vai vir um momento sobre o mundo que vai ser um tempo de angústia que nunca houve precedentes. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi maior do que o que aconteceu com Epifânios. Tivemos a Segunda, foi maior que aconteceu com Epifânios. Pois bem, ele está falando que esse evento ele é sem precedentes. E que nessa época será salvo o teu povo, será salvo o povo de Israel. Mas a gente sabe que muitos morrerão. A gente sabe que parcela da sociedade, parcela do mundo conhecido, vai fazer aliança com o anticristo, que vão receber a marca da besta. E aqueles que receberem a marca da besta não serão salvos. Então, qual é a parcela do povo que ele está se referindo aqui? A parcela do povo que fugir de Israel, a parcela do povo que não tiver feito aliança com o anticristo, a parcela do povo que conseguir chegar no local de refúgio designado por Deus. E aí sim se cumpre o que o Romanos está dizendo. E todo Israel será salvo. Qual? O que chegou naquele local. Por quê? Porque todo o demais morreu pelas mãos do anticristo e pelas mãos das suas tropas. Versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então esses versículos eles estão dizendo a respeito de contextos em que as pessoas serão ressuscitadas. Elas não dizem momentos temporais. É contexto. Fala sobre o tribunal de Cristo, ressurreição para a vida e trono branco, ressurreição para ser julgado pelos pecados e condenação eterna. Então não fala de momentos de ressurreição, momentos históricos, temporais em que eles acontecerão. Falam de ressurreições segundo características, segundo a qualificação da ressurreição, para a vida e para a morte. Depois, versículo 3 e versículo 4, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça como as estrelas sempre e eternamente, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esconderão e o saber se multiplicará. Então, para Daniel, o livro está selado e encerrado. Daniel não tem como entender. A mensagem está selada. Imagine que você fez uma carta. Na época que a gente tinha cartas sendo enviadas pelo correio o tempo todo, você escreve ela, você fecha ela, você cola ela, sela ela e você coloca o destinatário. Ninguém deve abrir essa carta. Quem é que deve abrir essa carta? Apenas o destinatário dela. É isso que Deus está falando com Daniel.
Daniel, essa mensagem não é para o teu povo no seu tempo, ela é para um tempo determinado. Então, essa carta, por mais que as pessoas olhem, o seu povo não entenderá, até que se chegue o tempo do fim. Ao tempo do fim, muitos esquadrinharão, muitos irão ler, muitos irão perceber, e aí sim, o saber se multiplicará. Então o texto está dizendo o que vai acontecer quando for aberto o selo e os seus 7 selos. Quando for aberto o 6º selo, lá em Apocalipse, você verifica que 144 mil judeus são selados. O conhecimento a respeito das coisas é passado a eles. Então eles começam a entender quem é o Messias, quem é a promessa, o que está acontecendo no seu próprio tempo. E eles começam a pregar audaciosamente. É o que o livro está dizendo. Esse selo que está fechado aqui é o selo lá em Apocalipse. Versículo 5 e versículo 6. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Note que Daniel está conversando com um homem que está no meio do rio, qual eu e você chegamos à conclusão que é o próprio Senhor, o próprio Messias. E existem 2 homens observando a conversa, 2 homens que estão ali como testemunhas do que está acontecendo. Então temos 2 testemunhas aí, da mesma forma como temos 2 testemunhas da assunção aos céus, como temos testemunhas na hora em que o Messias sai. Ele não está mais aí entre os mortos, porque procura entre os mortos aquele que vive. Temos 2 testemunhas o tempo todo para os eventos que são relacionados ao Messias. E lá em Apocalipse nós encontramos 2 testemunhas pregando. Então tem que ser pessoas que possam ter visto isso acontecer. Da mesma forma, no Monte da Transfiguração nós temos 2 testemunhas ali, porque é mostrado junto ao Messias outras 2 figuras. Então temos 2 testemunhas de todos os fatos que são importantes. Fique com isso em mente para quando você estiver lendo o livro de Apocalipse. Versículo 7. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então essas coisas vão acontecer quando? Quando se cumprirão essas maravilhas? Olha, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí a gente tem 3 anos e meio. Capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então isso é uma coisa para a gente pensar, uma vez que a gente já falou lá atrás que existe um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso tudo tem que dar, quando nós trabalhamos com o calendário judaico, 360, 720, 180, 1260 dias, 3 anos e meio segundo o calendário lunar. Bem, só que ele fala que haverá 1290 dias. São pelo menos 30 dias a mais do que nós entendemos que o período da tribulação tem de tempo. No versículo 12, para facilitar a nossa vida, ele ainda diz mais: bem-aventurado que espere e chega até os 1335 dias. Agora sim, a coisa ficou até mais complicada, porque 1335 dias são 45 dias a mais, além dos 30 dias que foram dados antes. Mas o que a gente entende aí é que nesse momento está sendo estabelecido o reino milenar. O que muitas das vezes a gente não entende é por que desses números. Mas basta que nós venhamos a entender o contexto das festas judaicas. Porque em 1260 dias nós vamos ter o fim da tribulação, ok. Em 1270 é a festa do dia da expiação, momento em que o Messias tem que se encontrar com os seus no deserto, e ali será expiado o pecado. Depois de 1290 temos a purificação do templo, e 1335 dias, a festa dos tabernáculos. Aí sim, Deus reina entre as nações e no meio do seu povo. É o que o texto vai deixar bem claro. Só para a gente fechar, então, o contexto de Daniel, para que você entenda. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então, Daniel, ele estava preocupado em poder chegar e dizer o que ele tinha entendido. Então, lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Diz. E Daniel vai e diz. Ele revela o sonho, mas ele estava atônito. Ele ficou como quem estava quase que fora de si, com a revelação que tinha sido dada a ele. Perceba que isso ocorre várias vezes dentro do texto de Daniel.
Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Muito provavelmente, 7:28, Daniel também entendeu, porque nós verificamos que as revelações de cima deixaram ele atônito, deixaram ele perturbado, e quando ele foi questionado, ele explicou o que era. O 7:28, você vê que ele guarda para si, mas permite a gente concluir que ele entendeu aquelas revelações. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele fala que não havia quem entendesse a visão, mas ele não fala dele mesmo. Ele fala que não haviam pessoas que entendessem. Tem uma vez que Daniel ouve e você vê que ele não entende. Ele fala, olha, eu não entendi, explica. Então, 12:8, Daniel deixa claro, eu não entendi. Ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel, não é para você, não é para ninguém que vive na sua época. É uma carta selada e fechada, ela tem destinatário. Ela vai chegar no seu destinatário, o destinatário vai abrir e ele terá capacidade de ler, ele entenderá exatamente o que está sendo dito. Você não precisa, pode fechar. É isso que é dito a Daniel. Mas perceba o que é dito para a igreja. Para a igreja, em Apocalipse 22, versículo 10, e aqui a gente tem que entender que é a igreja, porque quem escreve é João, João escreve para a igreja, e está escrito lá, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então a igreja recebe a ordem de não selar. Olha, você não pode fechar essa carta, não pode enviar para um destinatário. Você já é o destinatário da carta. Você é que tem que ler essa carta. Você é que tem que conhecer tudo que está escrito aqui com profundidade. E nós só conseguimos fazer isso porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Porque ele permite que nós venhamos a ler as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e comece a fazer as ligações que são necessárias. Ele permite que nós venhamos a entender Daniel e a ler Daniel com compreensão. Porque as profecias de Daniel, que fazem referência ao final dos tempos, que estão escritas em Apocalipse, não estão seladas para a igreja. Então a igreja é capaz de entender. Nós só não entendemos por preguiça, por ócio, por que não queremos ter a responsabilidade nas mãos de fazer alguma coisa com aquilo que nós estamos conhecendo. Então que você possa entender o livro de Daniel, possa compreender, que você possa fazer o uso desse conhecimento e passar à frente, e que Deus permita que nós possamos crescer em maturidade, conhecimento, em graça diante de Deus e dos homens a cada dia, e que nós possamos a cada dia ser como a imagem dele. E que você tenha um dia agradável na presença de Deus, ou uma noite agradável, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula. E que o Senhor te abençoe e te aguarde, e até a próxima videoaula, e Shalom!